Muito boa tarde desde a sala de mercados da IG Markets. Vamos então fazer o resumo da semana que agora acaba. A semana foi uma semana marcada por dados económicos muito importantes, eu diria, desde logo números relativos ao PIB na zona euro. Enfim, tivemos a notícia de que o PIB na zona euro contraiu 0,3%, portanto, dentro do esperado pelos analistas. Alguns analistas esperavam uma contração de menos 0,4%, no entanto, eu diria que foi mais ou menos dentro do esperado. Uma surpresa em França, portanto, a economia francesa acabou por expandir 0,2% no último trimestre do ano passado, quando se esperava que contraísse 0,2%, e a própria Alemanha contraiu 0,2%, quando se esperava que contraísse 0,3%. Notou-se uma clara divisão entre o Norte e o Sul, portanto, com as economias do Sul da Europa a apresentarem contrações muito superiores, nomeadamente a Itália, que acabou por registar uma recessão técnica, portanto, a contração de 2 trimestres consecutivos. No entanto, tivemos algumas boas notícias, nomeadamente a divulgação do sentimento económico do ZU. Portanto, o sentimento económico do ZU subiu 27 pontos para mais 5,4, o que é portanto, um resultado positivo, quando se esperasse que melhorasse, mas ainda assim continuássemos com um sentimento negativo, e portanto é a primeira vez que este indicador está em território positivo desde maio do ano passado. Tivemos também notícias relativas ao Reino Unido, portanto ainda na Europa, nomeadamente o relatório trimestral para a inflação, em que o governador Mervyn King basicamente deixou a porta aberta para um quantitative easing adicional, portanto um programa adicional de compras de dívida, e isto foi justificado essencialmente porque se estima que a inflação venha para baixo do target nos próximos 2 anos, portanto cerca de 2%, ligeiramente abaixo de 2%, e portanto que a inflação seja abaixo desse target nos próximos 2 anos, e portanto o Banco de Inglaterra ficou completamente aberto a novo estímulo. Nos Estados Unidos, basicamente aquilo que tivemos também foi a divulgação das minutas da última reunião, e aqui a Reserva Federal discutiu foi comunicado aos investidores e ao mercado que a Reserva Federal discutiu o horizonte em que se devia processar, o horizonte temporal em que se devia processar a primeira subida de taxas de juro, e reconheceu que a economia tem vindo a recuperar, mas de uma forma frustrantemente lenta, e portanto nós por aqui chegamos à conclusão que a Reserva Federal deverá manter as taxas de juros a níveis historicamente baixos, portanto a níveis recorde, entre 0 e 0,25 pelo menos até 2014, e tem esse compromisso perante o próprio mercado. Em termos de indicadores económicos, tivemos vários indicadores económicos que foram divulgados pelos Estados Unidos, o Philly Fed, indicadores da New York Fed, os próprios pedidos de subsídio de desemprego saíram abaixo do esperado, todos os indicadores, o Philly Fed e o New York Fed, saíram acima do esperado. Portanto, de facto, as próprias vendas a retalho acabaram também por subir 0,4%, portanto, em comparação com o mês anterior, e 5,8% numa comparação year-on-year, portanto em janeiro, e de facto a economia norte-americana tem apresentado um bom momento, sobretudo uma recuperação dos níveis da atividade económica, e não podemos deixar de alguma forma de ficar com uma sensação que estamos a assistir ao mesmo filme que assistimos no ano passado, ou seja, que a economia está a recuperar momentaneamente, mas que eventualmente o agudizar da crise de dívida soberana nos próximos tempos, nos próximos meses, ou mesmo o impacto das medidas de austeridade na própria Europa e eventualmente nos Estados Unidos, poderão fazer com que a economia volte novamente a ressentir-se e voltemos então a assistir a um decréscimo da atividade económica. E julgo que terá sido isso que a Fed poderá estar a antever, e deixou também a porta aberta para um quantitative
easing adicional, portanto, que seria o quantitative easing 3, portanto, comprar ainda mais dívida pública no sentido de estimular a própria economia. A próxima semana é uma semana, e passando agora para a antevisão da próxima semana, é uma semana que, portanto, segunda-feira é feriado bancário nos Estados Unidos, portanto, à partida vamos ter pouca liquidez, mas ainda assim, segunda-feira é o dia em que vai ser divulgado o resultado da reunião do Eurogrupo, em que, eventualmente, poderemos ter uma solução para o problema da Grécia e um acordo no que diz respeito ao financiamento da Grécia. Enfim, a nossa opinião a este respeito é subejamente conhecida, essencialmente, a aprovação deste pacote não vai resolver os problemas, simplesmente vai adiar os problemas e, de facto, a Grécia, ao assinar este pacote, vai estar a hipotecar, enfim, 2 a 3 gerações de gregos nos próximos anos e, de facto, não vai ser com este pacote que a Grécia vai conseguir resolver os seus problemas e estamos convencidos que durante este ano, quanto mais não seja por um agudizar da revolta social, não vai ser sustentável e, portanto, a Grécia por si é capaz de acabar por tomar a própria decisão de abandonar a zona euro. No que diz respeito ao resto da semana, terça-feira nada a sublinhar e, portanto, quarta-feira temos os indicadores de PMIs, um dia importante para a zona euro e, sobretudo, para a Alemanha e para a França, portanto, vale a pena acompanhar e saber como é que está a decorrer a atividade económica e a evoluir a atividade económica, quer na indústria, quer nos serviços. Quinta-feira temos uma reunião do G20 e sexta-feira um dia de revisões a indicadores económicos já foram divulgados. Portanto, teremos uma revisão ao PIB no Reino Unido, em que a economia contraiu 0,2% e uma revisão para a confiança dos consumidores da Universidade do Michigan. De qualquer das formas, a próxima semana é uma semana que também vai ficar marcada por desenvolvimentos no que diz respeito à questão da Grécia, mas relativamente à aprovação do empréstimo, porque não é suficiente, de alguma forma, o acordo ou a chegada de acordo com a Grécia e as medidas de austeridade. Basicamente, aquilo que tem que acontecer depois vai ser uma aprovação nos parlamentos alemães e no parlamento finlandês no que diz respeito à distribuição do dinheiro, não é? E, portanto, tendo em conta o facto das relações terem vindo a piorar com comentários muito agressivos de ambos os lados, com um membro inclusivamente do Parlamento Alemão a dizer que os comentários da Grécia podem ter um impacto na votação no Bundestag, portanto no Parlamento Alemão, de facto não é linear que o pacote seja efetivamente aprovado, e sem aprovação da Alemanha, de facto, não há solução. E, portanto, esta questão da Grécia vai continuar nos próximos tempos e não é só isso, também o próprio PSI, portanto, a própria participação dos investidores tem que ficar definida e saber qual é que será a percentagem de participação e, portanto, esta questão da Grécia vai continuar a ser um assunto que vai estar na atenção dos investidores durante a próxima semana. Uma boa semana e bons negócios.